Pá, eu na minha vida tenho tido algumas experiências, não é? Tive uma experiência muito parecida com essa, não é? No Mónaco, quando eu saí, vínhamos de uma vitória 4-1 contra o Lille, em dezembro de 2019. E sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora. E na mensagem dizia, porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação, pelo meu lado, continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim: a nossa relação é igual, a disponibilidade quando estiver no Rio estarmos juntos é a mesma coisa, e por isso, em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é que ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma, falei com o Filipe e ele respondeu-me também de forma madura e creio. Pá, eu na minha vida tenho tido algumas experiências, não é? Tive umas... E na condição de adversário, o que tinha no Flamengo que você gostaria de ter? Até porque agora você tem. Principalmente a qualidade técnica dos nossos jogadores. Em termos de qualidade técnica, eu acho que o nosso elenco está acima de qualquer outra equipa. E quando eu digo técnica, pensar de circulação, recepção, passe, decisão, todos esses tipos de ações que estão relacionados com a técnica estão muito acima dos outros elencos. E na condição de adversário, o que tinha no Flamengo que você gostaria de ter? Até porque agora você tem. Principalmente a qualidade técnica dos nossos jogadores. Em termos de qualidade técnica, eu acho que o nosso elenco está acima de qualquer outra equipa. E quando eu digo técnica, pensar de circulação, recepção, passe, decisão, todos esses tipos de ações que estão relacionados com a técnica estão muito acima dos outros elencos. Pá, eu na minha vida tenho tido algumas experiências, não é? Tive uma experiência muito parecida com essa, não é? No Mónaco, quando eu saí, vínhamos de uma vitória 4-1 contra o Lille, em dezembro de 2019. E sei que não é uma situação fácil, mas logo recebi o convite do Flamengo. Vocês sabem que eu tenho alguma proximidade com o Filipe, liguei e disse: Filipe, com certeza não queres falar muito agora. E na mensagem dizia, porque se não fosse o Jardim ia vir outra pessoa, porque a decisão da tua saída eu não tenho interferência nenhuma e a nossa relação, pelo meu lado, continua sempre a mesma. E ele respondeu-me ao Jardim: a nossa relação é igual, a disponibilidade quando estiver no Rio estarmos juntos é a mesma coisa, e por isso, em relação ao Filipe, eu passei a informação também para os jogadores no dia que cheguei, porque eu sei o que é que ser a vida de treinador. Treinador é este tipo de vida, não vale a pena. Eu já recebi treinadores das equipas, fui despedido e recebi o outro treinador que vinha, porque ele não tem culpa nenhuma, ele está entrando num processo e tem que fazer o trabalho dele. E eu, da mesma forma, falei com o Filipe e ele respondeu-me também de forma madura e creio. Pá, eu na minha vida tenho tido algumas experiências, não é? Tive umas...
E olha só, torcedor, informação de agora obtida pelo canal Paparazzo Rubro-Negro com exclusividade. O ex-zagueiro Fábio Luciano recusou o convite para fazer parte do novo departamento de futebol do Flamengo, com a demissão, claro, do José Boto, que ainda não foi oficializada, mas, segundo as notícias, já estaria tudo se encaminhando para a demissão do dirigente português. O nome do Fábio Luciano surgiu para fazer aquele lobby no vestiário. Ele não seria o diretor de contratações, seria mais para fazer aquele lobby no vestiário, seria o supervisor do departamento de futebol do Flamengo. Ele recusou porque ele acabou de renovar com os canais esportivos do grupo Disney, né, a ESPN. Fábio Luciano é comentarista da ESPN há um bom tempo já, não sei dizer exatamente, mas é um bom tempo, e ele acabou de renovar o contrato, então neste momento ele não pretende deixar a ESPN para assumir um cargo à frente do departamento de futebol do Flamengo. E dentre os nomes que surgiram para assumir esse cargo de supervisor, está esse aqui, ó, Alejandro Mancuso. Ó, Mancuso no encontro com o BAP em Buenos Aires. O Mancuso entrou ao vivo na live do canal Paparazzo Rubro-Negro. Entra lá no YouTube para você acompanhar. E o Mancuso deixou claro, eu posso ser essa pessoa para fazer o lobby, né, no vestiário, para ter aquela função no vestiário. E ele ainda pode auxiliar, se, claro, o Leonardo Jardim quiser, tiver um interesse, o Mancuso ele pode ajudar também na questão tática, porque o Mancuso é professor do curso de treinadores da AFA, Associação Argentina de Futebol. Então, o Mancuso, um ex-jogador do Flamengo, muito identificado, muito torcedor do Flamengo, poderia ser o nome ideal, pelo menos do meu ponto de vista, e de muitos torcedores que estavam acompanhando a live no canal Paparazzo Rubro-Negro, para assumir esse cargo de supervisor do futebol do Flamengo. Além da sua identificação com o clube, sobre ele também ser um professor, né, da Escola de Treinadores da AFA, ainda tem um ponto importante. Caso o novo diretor de futebol, que seria realmente o responsável pelas contratações, que nesse caso não seria o Mancuso, caso o diretor de futebol queira, o Mancuso tem uma vasta lista de nomes sul-americanos. O Mancuso é um jogador conhecido em todo o continente sul-americano, tem contatos com muitos jogadores, empresários, representantes, enfim. Então o Mancuso seria uma grande opção para assumir esse cargo, pelo menos do meu ponto de vista. Eu quero saber de você, torcedor. Lembrando, não é para cuidar especificamente das contratações, seria para fazer o lobby do vestiário, mas pode também auxiliar em outras funções. O que você acha, torcedor? Gostaria de ver o Mancuso de volta ao Flamengo, dessa vez como supervisor? Comenta aqui embaixo. Eu não queria trocar o Mateus no Luís Araújo, porque são dois jogadores que podem jogar em duas posições diferentes. Um é mais no corredor e o outro é um jogador mais central, um jogador mais dinâmico em termos do jogo. Mas com certeza nós procuramos trazer o Araújo para reforçar o nosso elenco, mas o Flamengo não nos autorizou. Aconteceu também com o Mateus, o que foi para a Arábia Saudita, também Gonçalves, que também nós estávamos interessados e acabou por não ir, porque eu, como vos disse, eu tinha poucos jogadores de recorde técnico e eu queria buscar alguns jogadores de recorde técnico, principalmente para dar outras qualidades à equipe. Agradecer ao Flamengo, ao seu presidente, ao Boto, por este convite. Me honra bastante vestir o manto e treinar um clube com a dimensão do Flamengo. Estamos a falar do top mundial, o maior das Américas, e é um grande prestígio e espero estar à altura para honrar esta camisola e saber que vou propor aquilo que sempre propus na minha vida, que é cumprir os objetivos do clube, e neste clube, como vocês sabem, os objetivos é ganhar e trazer troféus e apresentar um futebol que agrade os nossos torcedores. Toda a gente, vocês todos conhecem o Pedro, as qualidades do Pedro, não é? O Pedro é um jogador de área, um jogador de capacidade de finalização muito grande. Existem aspectos, por isso ele joga às vezes menos, ou jogou menos, porque talvez noutros aspectos ele não dava aquilo que o treinador pretendia em outras áreas. Neste momento estamos começando do zero, eu acredito nele, acredito
nele, quando eu digo acredito nele, não digo que vai jogar todos os jogos e vai jogar sempre 90 minutos. Eu acredito nas qualidades que ele tem e acredito que as outras pequenas deficiências a gente pode, com motivação, com empenho, a gente consegue superar. Mas isso a seguir, o dia a dia é que vai reger, e não é com 2 dias que vamos estar aqui a fazer análises de jogadores e isso. Tudo o que eu dissesse estava a dizer as neiras, porque vamos ver a seguir o que é que se vai passar. Boa tarde. Boa tarde, Você Leonardo. que manda. Se ficar aqui o dia todo, está tudo certo. De elenco. Neste momento, uma equipa como o Flamengo tem que estar sempre a estudar todos os mercados, não é? A próxima abertura, porque até o Real Madrid, também na Europa, que é um clube da dimensão do Flamengo também, todos os anos trocam 2, porque é importante a motivação, é importante entrar novos jogadores, é importante as dinâmicas, mas neste momento com certeza que estou extremamente satisfeito com estes jogadores, que já mostraram, num passado recente, a capacidade. Nossas semelhanças, a principal semelhança é a nossa paixão pelo jogo, paixão pelo trabalho, paixão pela carreira, porque o Jorge começou também em baixo, o Jorge começou nas divisões de baixo, chegou ao mais alto nível, através do trabalho e da atitude, e a carreira dele é um pouco ao exemplo da minha, não é? Nós começamos de um ponto de partida, nós não começamos na primeira divisão, nós começamos na terceira, ele começou no Amora, eu comecei na Camacho, e essa relação e essa semelhança nos aproximou. Em termos de jogo, com certeza que gostamos de ser equipas dominantes, gostamos de ser equipas que joguem para ganhar, isso é fundamental. Em termos estratégicos, com certeza que eu sou mais adaptável em relação àquilo que tenho no elenco, e ele, pela forma dele gerir, e normalmente nos projetos, ele normalmente às vezes compra muitos jogadores para desenvolver aquela ideia. Mas eu acho que a grande semelhança é a paixão pela carreira e a paixão por aquilo que nós fazemos.